Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio e, na verdade, o primeiro da segunda temporada. Nessa temporada, nós vamos falar sobre pessoas visionárias na área cultural. E não só da região de Caxias do Sul, mas pessoas que expandiram o seu nome para toda a região, que são conhecidas até nacionalmente e internacionalmente também. E com muito carinho, uma pessoa que sempre nos inspirou muito, uma pessoa que faz parte da nossa trajetória desde o início, antes mesmo do pod, mas que também, através da esposa, incentivou, nos aconselhou. Nós estamos hoje com Marcos Fernando Kirst, um cidadão caxiense, mas uma pessoa atemporal e que tem uma bagagem incrível que a gente convida vocês para acompanhar hoje. Seja muito bem-vindo, Marcos. Obrigada por aceitar estar conosco nessa nova temporada. Eu que agradeço, né? É um prazer estar aqui com vocês, Ciane e Neuza. Prazer tê-lo aqui. E também parabéns pela iniciativa, pelo Pode Além, né? A minha esposa, a jornalista Silvana Toasa, esteve na primeira temporada, abrindo, agora é um prazer estar aqui, abrindo a segunda com vocês. Parabéns, né? E vamos conversar um pouco, vamos compartilhar aí o que a gente tem de bagagem para passar para as pessoas. É um prazer. Perfeito. Pois é, eu tô aqui, né, já falando, né, nem me apresentei, mas eu sou a Ciane, eu tô aqui com a Neuza, e não tinha outro nome para iniciar essa temporada, né, Neuza? Com certeza. Que bom. A bagagem muito grande. Legal. Muito bom estar acompanhado contigo para iniciar. É um prazer, vamos compartilhar. E a primeira pergunta que a gente preparou é: como surgiu essa caminhada de escritor, né? Como é que era o Marcos criança, se esse sonho veio de criança ou algo que foi, né, aflorando ao longo da vida? Bom, na verdade, eu sou um jornalista de profissão, né? Então, como jornalista, claro, tu tem que escrever. Jornalista escreve, não tem como ser diferente. Mas o escritor, eu diria que eu já nasci com isso, de certa forma. Isso já veio em mim, né? Eu acho que um dos grandes desafios que as pessoas têm na vida, né? Estamos aqui com uma psicóloga, eu vou psicologizar bastante, tu vai me ajudando. Vai lá, fica à vontade. Ao longo do tempo todo. Mas as missões que as pessoas têm na vida é descobrirem qual é que é a sua vocação, né? Na sua vida. Nem todos descobrem, infelizmente. Exato. Né? Mas eu percebo hoje, olhando em retrospecto, né, que na minha história eu já estava felizmente fadado a atuar nessa área desde o começo. Por quê? Vamos lá, infância então. Eu tive o privilégio de nascer numa família em que os livros faziam parte do cotidiano da minha família. Né? Os meus pais eram leitores, os meus 4 avós eram todos eles leitores. Puxa! Né? Todos os 4. E eu também tive o privilégio de, até os meus 40 anos de idade, ter tido os meus 4 avós vivos. Dá para entrar no livro dos recordes, mais ou menos. 40 anos, os 4. O meu primeiro avô que faleceu, a minha avó materna, eu tinha 40 anos. Então eu tive 4 décadas de interação, né, com eles. Eu me transformei em amigo, além de neto, amigo de cada um deles, absorvendo tudo que eu podia. E os 4 eram leitores. Cada um de tinha... trocar referência, então. Trocar referência, ir de tarde tomar café com a minha avó e ficar conversando com ela, né, com aquela pessoa. Eu estabeleci uma relação de amizade com eles, não só de neto, aquele carinho, aquele amor normal que nós todos temos, mas uma relação pessoal com aquelas pessoas que tinham suas trajetórias fantásticas, né? Mas todos eles leitores, cada um deles tinha sua biblioteca particular com seus interesses. Puxa, né? A minha avó materna gostava de best-sellers. Na época tinha J.M. Simmel, Taylor Caldwell, Ira Levin, os best-sellers internacionais dos anos 70, ali, que eu me lembro deles todos. A minha avó gostava disso. O meu avô materno, marido dela, gostava de coisas fantásticas, né? Ufologia, parapsicologia, essas coisas assim. Os meus avós paternos, a minha avó, também gostava de literatura, romances, né, também. E o meu avô paterno gostava também de crônicas, né, e livros de resgate historiográfico. Então são áreas diferentes, mas cada um tinha os seus interesses. Eu fui absorvendo isso, eu sou uma amálgama disso tudo. A minha mãe, eu sou o filho mais velho, né? Ela conta, quando ela estava grávida de mim, ela lia o livro E o Tempo Levou, que é um calhamaço enorme, ela ficava lendo aquilo. E eu brinco que eu imagino que quando eu nasci, provavelmente saiu um livro e eu saí agarrado atrás. Só pode. Boa. É a única explicação que tem. Boa. Né? E também no meu quarto, lá, eu sou de Ijuí, né? Pequena, longínqua Ijuí.
nem tão pequena assim. Não. Mas eu sou de lá e a nossa casa ficava na Rua dos Viajantes, que é simbólico, né? Eu já viajava na maionese na Rua dos Viajantes desde aquela época. Opa! Né? E o meu quarto, então, o meu bercinho tal, ficava junto no mesmo quarto onde os meus pais tinham colocado a estante de livros. Então, eu imagino, né, psicologizando, eu acordava e a primeira coisa que eu via ao acordar já era um monte de livro, aquelas coisas na minha frente. Então, isso foi entrando. Incitava a ir lá olhar. E os meus pais liam. Meu pai gostava muito de cronistas, minha mãe também de literatura em geral. E eu me lembro, uma das lembranças mais antigas que eu tenho, assim, eu devia ter uns 7 anos, 6, não sei, algo assim, e a gente, domingos, nós íamos almoçar num restaurante que tinha lá, que se chamava Restaurante do Primo, era o nome do restaurante, a gente comia, lá tinha galeto e polenta frita, não sei o quê, e a mãe conta que eu pequenininho eu comia e ficava andando no meio das mesas para investigar o que os outros estavam comendo, quer dizer, o repórter investigativo já estava ali. Já estava. E eu me lembro que um desses domingos a gente voltou para casa depois do almoço, chovia, me lembro disso. E o pai e a mãe foram dormir, foram cestear, a gente ficou brincando, e depois o meu pai acordou e foi para a sala, e de repente eu comecei a escutar o meu pai dando gargalhadas. Gargalhadas. E eu fui lá ver o que era, tinha chegado visita, o que era, e ele estava sentado numa cadeira com um livro lendo, do Fernando Sabino, Crônicas, lendo e gargalhando, sozinho. Que lindo! Aquilo me marcou. Que imagem linda! Que objeto mágico é esse que faz meu pai estar gargalhando sozinho? Né? Que é o processo de ensimesmamento, que eu digo, né? Que você precisa cultivar em você mesmo quando você quer ser um leitor. Você se ensimesma, fica consigo mesmo e se dá essa magia da leitura. Então eu tenho essas lembranças, né? E claro, isso foi indo. Eu tenho muitas histórias. Se eu começar a falar, não paro. Vocês podem me interromper. Não, tá lá. ótimo. Então tem muitas referências disso, porque para você se transformar em escritor, né, eu tenho convicção disso, falo isso nas minhas palestras, entrevistas, você primeiro tem que ser leitor, você tem que colocar o insumo para dentro, primeiro trabalhar ele e depois perceber que pode compartilhar, criar algo novo ou não. Então, antes de me apresentar e me imaginar como escritor, eu sou, de fato, convictamente e com muito prazer, um leitor. Eu sou um leitor. Eu fiquei curiosa. Quando é que nasceu o primeiro livro? Porque tu já nasceu com o livro segurando, né? Eu acho que sim. Então, quando é que nasceu o teu primeiro livro? O meu primeiro livro, né? Bom, nesse processo, eu chego ali rapidinho. Porque é o processo natural, né? Todo mundo que gosta de ler, que lê, acha que pode escrever também. Não é bem assim, né? Não é bem assim, tá? Aquela coisa, todo mundo que escuta música vai fazer música também. Não, a gente escuta música. Exato. A gente vê filmes. Eu não tenho que fazer filme porque eu gosto de filme. Mas escrever é fácil, né? Pega uma caneta e... Exato. Quando tu tem uma desilusão amorosa, ai, meu amor me deixou, então acabado ficou. Rimou, sou poeta. Não é bem assim. Claro. Né? É um pouco mais difícil. Mas exige uma caminhada, uma trajetória. Eu, desde muito pequeno, lia. Então, a minha mãe começava a ler para mim, quando eu já estava maiorzinho. Eu já era leitor sendo analfabeto, porque ela lia para mim histórias do Pato Donald na cama, para me fazer dormir. Então, ela pegava as historinhas do Pato Donald, começava a ler, botava o dedo no personagem que estava falando, fazia a voz... Né? Olha, e achava que me fazia dormir. Uma riqueza enorme. Ela nunca me fez dormir assim, porque eu ficava com os olhos desse tamanho querendo saber o fim da história. Né? Nunca funcionou, nunca me fez dormir. Mas despertou o leitor. Despertou o leitor. Né? E aí, claro, eu logo que me alfabetizei e tal, comecei a comprar muita história em quadrinho e comecei a tentar produzir aquilo que eu consumia em termos de literatura. Eu fazia história em quadrinho em casa. Puxa. Né? Eu voltava do colégio, tinha umas folhas grandes, tinha a canetinha hidrocor. Vocês lembram disso, né? O pen. Né? E eu ficava desenhando e escrevendo as minhas próprias histórias em quadrinhos, meus próprios personagens. Né? Puxa, que legal. Tenho tudo isso guardado hoje. O dia que eu o dia que eu ganhar o Nobel de Literatura, a Silvana pode vender, leiloar, vai ficar muito bem. Tá tudo guardado. Tudo guardado. Eu produzia Até isso. lá nós vamos ficar curiosos, tá? Me convidam para um próximo que eu trago. Então, ótimo. Show and tell. E eu produzia. Aí, claro, fui ficando maior, fui lendo contos e achei que podia produzir contos. E aí começou a minha produção literária. Né? Eu fui estudar em Santa Maria, estou pulando agora, né? Terminei o 2º grau em Juí, isso é começo dos anos 80, não existia a faculdade de jornalismo em Juí, eu fui para Santa Maria, na Federal, passei lá, jornalismo.
né? E lá em Santa Maria já existia um concurso anual literário, né, chamado Felipe de Oliveira, concurso para contos, crônicas e poesia. E eu participei em 1990, né, e ganhei. Ganhei primeiro e segundo lugar em crônicas e segundo lugar em contos. Primeira vez que eu ganhei um concurso literário. Opa. Então eu escrevi os textos, botei um pseudonímo, ninguém sabia que era eu, e os textos ganharam pelo seu valor, concorrendo com outros. Aí eu pensei, opa, né, então não é minha namorada dizendo, ou minha mãe dizendo, ou meu avô dizendo, que também tem seu valor, claro, mas os textos, né, por si. Então foi a primeira vez. Quando eu vim para Caxias, pulando no tempo também, 1992 eu venho para Caxias para assumir a edição do caderno 7 Dias, do Jornal Pioneiro, né, como editor de cultura e variedades. Aí eu descobri que aqui também existia um concurso literário, né, tão importante quanto, que é o nosso concurso anual literário da Biblioteca Pública Municipal, né, que já tem uma tradição de 60 anos, o concurso aí, 50, mais de 50. Percebi que aqui também tinha. Eu pensei, opa, vou participar aqui naquele ano de 92, né? Eu pensei, bom, então 93 abre as inscrições, vou participar também. Eu estava me preparando para participar em 93 e veio da biblioteca o convite para eu ser jurado. Puxa. Então, bom, então eu não posso não participar. Posso participar. Vou ter que ser jurado. Ok, fui jurado. Em 94, então preparei os meus trabalhinhos lá, participei e ganhei. Né? Aí já ganhei em contos. E eu ganhei 3 vezes o concurso aqui em Contos, né, no concurso daqui de Caxias do Sul. Então, aí eu fui começando a acreditar que eu sabia fazer contos. Claro. Então, eu sou um contista, já ganhei não sei quantas vezes. Né, mas nunca tinha lançado livro. Né? Eu fui lançar o meu primeiro livro com 41 anos de idade. Não com 20, não com 30, com 41 anos de idade. Né, no ano de 2007, porque fui convidado por um editor aqui de Caxias, da editora Belas Letras, que é daqui de Caxias, Gustavo Gertler. Ele me convidou para produzir um livro contando a história da Biblioteca Pública Municipal, Dr. Demétrio Niederauer, que naquela época, naquele ano, fazia 60 anos de existência. Então, eu fui contratado, entrevistei todo mundo, eu fiz aquele instrumental, utilizei o instrumental da grande reportagem jornalística, que é o que eu conheço, que é o que eu sei fazer, né? E resgatei a história da biblioteca, né, para transformar em livro. Mas eu pensei, como fazer isso não ser chato? Claro. Né? Uma história. Aí eu acho que eu consegui, porque eu transformei a biblioteca em personagem ativo, né? Ela mais ou menos contando a história dos seus frequentadores, ela contando a história da sua fundação, dos seus diretores, dos livros interessantes que ela tem lá. Né? Então aí ficou bacana, não ficou chato. Uma coisa enfadonha. Então esse foi o primeiro lançamento de livro que eu fiz na Feira do Livro de 2007, o primeiro livro que eu lancei, né? Contratado, não era um projeto meu, contratado. Né? Mas encheu de gente, até porque eu mobilizei todo mundo, era 2007, não existia redes sociais ainda. Sim, era bem difícil. Era bem diferente, eu tive que mandar convite, pegar o carro e mandar convite para as pessoas. Né? E as pessoas vão nesses eventos quando elas são convidadas por você, por mais que a mídia divulgue, haverá lançamento, você tem que fazer o trabalho formiguinha e as pessoas vão. Aí encheu de gente, né? E o editor, e aí eu passei a fazer um outro trabalho para o editor, que era resgatar a história da indústria de bebidas Fruc, lá de Lajeado, né, que também na época estava fazendo 80, 85 anos. Então eu comecei fazendo esses livros de resgate historiográfico, que eu faço até hoje, é uma das minhas vertentes. Que entra o jornalista e o escritor juntos. Isso, o pesquisador, o jornalista, o historiógrafo, eu gosto muito de história, não sou historiador, mas historiógrafo, né, então tem uma carreira tudo nisso, 26 livros lançados, você nem conhece. Mas aí, nessas idas para Lajeado, eu e o editor, né, para fazer esse trabalho, vai e volta. Na época eu tinha um gatinho em casa que se chamava Bioi, depois eu conto por quê, que também tem a ver com literariedade. O gatinho se chamava Bioi, e eu já trabalhava em casa, em home office na época, e eu trabalhava e o gatinho pulava nas minhas costas, era meu parceiro. E um dia, no fim da tarde, ele estava aqui assim, olhando para a tela, e eu pensei, mas o que tu quer? Tu quer que eu escreva a tua história? Pô, escreve a tua história.
né, brincando assim para desopilar. Claro. E comecei a escrever a história dele como se fosse ele escrevendo. Uau. Né? Então não é uma biografia, é uma miaugrafia, porque ele está narrando, ele passa a narrar a história dele de uma forma infanto-juvenil. E eu contei para o meu editor que eu tinha escrito isso. Ele falou, me dá esse texto, deixa eu ver esse negócio. Eu mandei o texto para ele, que eu estava no meu computador, o texto, né? E ele mandou esse texto para uma pedagoga ler e avaliar e dar um parecer, e para uma criança de 10 anos ler e dar um parecer, que eu não sei quem são. E colocou o parecer dessas duas pessoas e falou, eu vou bancar esse teu livro, eu vou publicar o teu livro. Então, esse livro, O Gato que Não Sabia de Nada, inspirado no meu gatinho Bioi, que vivia com a gente lá em casa, já faleceu, né? Esse foi o primeiro livro infanto-juvenil, que eu nunca me vi como autor infanto-juvenil, fiz aquilo de brincadeira. Foi o primeiro livro autoral, né, de ficção que eu lancei, que o editor lançou. De lá para cá tem toda uma história, tem toda uma trajetória. Infanto-juvenil teve mais uma trajetória ali? Sim, teve mais um depois, que é o Insetolândia, que também é magnífico. Meus filhos adoram. Devia ter trazido. Mas é o Insetolândia, porque eu escrevi... Na época eu era cronista do Jornal Pioneiro, fazia crônicas ali. E teve um período... Eu fui 10 anos cronista do Jornal Pioneiro, se não me engano, de 2010 a 2020. Né? E teve um período ali que eu fui cronista diário. Que é muito difícil, todos os dias. É muito difícil. Semanal já é difícil. E eu tinha como eu não estava mais trabalhando na redação do jornal, eu não estava mais lá dentro, eu estava fora, fui convidado como colaborador externo, né, para fazer a crônica. E o jornal tinha e tem, né, os jornalistas que estão ali fazendo essa crônica do dia a dia da cidade, os problemas, o que acontece, né, tal, que é o olhar jornalístico sobre a cidade, que é uma vertente da crônica. Né? E eu pensei, então eu não vou fazer isso, porque já tem gente fazendo e fazendo muito bem, não tem por que mais do mesmo. Claro. Eu vou tentar oferecer para o leitor a tradicional crônica literária, que é aquela crônica que vem que você se inspira no seu dia a dia, né? Aí, a partir disso, do teu particular, tu universaliza para o leitor se identificar e traz uma reflexão, né, com literariedade. Isso não é tão fácil. Não é fácil, né? Porque então, porque tem que ter uma bagagem literal muito grande. Tem que se esforçar, não é bem assim. Não. Então, eu me lembro que a minha crônica saía nas segundas-feiras, então eu me organizava para, na quarta-feira anterior, escrever e mandar. Então, já é quarta-feira, tem que pensar, o que eu vou fazer? Claro. Aí tu pensa, né? Fatos que te aconteceram, o que você está pensando, o que você lê, tudo é insumo para produzir aquilo que vem. E o teu cérebro já se acostuma, né, a fazer isso. Então, tinha que produzir, né? Então, aquela coisa que eu digo, tu tem que dar o salto da crônica universal e o salto da crônica literária. Então, eu me municiei dos grandes mestres, né? Comprei livro, vamos reler Rubem Braga, que é o grande mestre, Fernando Sabino, Luiz Fernando Veríssimo, Marta Medeiros, nós temos uma gama de cronistas gaúchos maravilhosos e nacionais. Então, eu arrebanhei, mandei vir pelo Mercado Livre e fui ler os caras e as caras para ver como é que se faz. Né? Claro. Para inspirar. Botar o insumo para dentro. Aí eu fazia. Naquele período de crônica diária, que eram 5 crônicas por semana, ali é mais complicado. Imagina. É difícil. Aí tu tinha que tirar a inspiração da unha que tu cortou, né? Mas tu tem que universalizar isso. Então você está em casa cortando cebola, corta o dedo, todo mundo corta o dedo cortando cebola, né? Não tem nada de novo nisso. Então, mas a partir disso você tem que universalizar, trazer o humano e universalizar. Esse é o segredo da crônica. Porque se você ficar só no... Ontem de manhã eu fui cortar a cebola e cortei meu dedo, até aí é meu querido diário. Serve para ti. Tá, tu lê aquilo, tá, e daí? O e daí que tá o negócio. Sim. Aí vem a literariedade. E daí? O que tu pensa a partir disso? Onde está, né? Naquele período, então, que tinha que inventar crônica de tudo que é canto, eu comecei a me lembrar daquela história dos insetos, né? Que a gente passa a viver numa área urbana, uma cidade de 500 mil habitantes, Caxias do Sul. Tem muita criança que nasce aqui, nunca foi para o campo, que acha que leite dá em caixinha na prateleira do mercado. Verdade. Né? Não sei como é que os teus filhos acham. São mais ou menos assim. Mas que nunca foram mordidos por uma formiga. Exato. Né? Que nunca foram picados por uma abelha, que a gente que tem uma origem mais agreste lá na Rua dos Viajantes, né? Que eu tinha árvore em volta e grama, né? Era a gente mais normal. Mais sujeito. É queimado por
taturana, aquelas coisas. Então eu comecei a escrever crônicas com esses bichinhos, né? Como é que o que da minha referência tem o gafanhoto, né? O que a minha referência pessoal tem do vagalume? Eu me lembro que nós em Juí a gente capturava vagalumes. Que filho levaram os vagalumes? Eu nunca mais vi. Vocês têm visto vagalumes? Não, Que filho verdade. A gente capturava vagalumes num saquinho, apagava as luzes do quarto e ia embaixo da cama para ver eles brilhar de noite. Depois soltava eles, claro, ninguém matava. Era diversão, né? Era diversão. Então eu comecei a escrever crônicas sobre esses insetos. E eu tinha isso lá para... Não publiquei. Tinha isso lá para... Porque elas ficaram muito compridas, né? E o espaço no jornal é físico, tu tem um número tal de caracteres. Então fui produzindo aquilo, ficou de lado. E num período eu fiz um projeto junto com o artista plástico caxiense Antônio Giacomin, que é um gênio das aquarelas. O cara é genial, o cara trabalha muito bom, grande aquarelista. Ele tinha um projeto de... ele botou isso aí na LIC, nesse projeto na LIC municipal, foi aprovado e a gente trabalhou. Percorrer toda a região da Serra Gaúcha, né? Conversando, invadindo, entre aspas, as propriedades das pessoas na área rural, né? Então na parte da serra, né? Para ir lá e dentro da casa lá do nono, da nona, e ver as coisas antigas que ainda estão ali e que trazem histórias e referências. Porque ele também falava, olha, os meus filhos não sabem o que é uma máquina de semear à mão, os meus filhos não sabem nada disso. Então ele também tinha essa nostalgia. Então a gente fez esse projeto, eu fui junto com ele fotografava e depois aquarelava, e eu conversava com as pessoas, depois escrevia. Então eram crônicas visuais feitas por ele. Uau, e crônicas escritas feitas por mim. Que parceria boa! Genial parceria, ele é uma pessoa maravilhosa, virou livro, né? Serra Gaúcha, o passado presente. O do passado que está ainda presente. Verdade. Fizemos esse trabalho juntos. Então nós percorremos a região dos campos de cima da serra, que então tem ali o pessoal, os açorianos, né? Percorremos então a região do vinho, né? A parte mais dos italianos, Nova Petrópolis, Gramado, a parte dos alemães, né? Tudo isso compõe a serra, Caxias, tudo. E fizemos esse trabalho. E também nessa convivência, né? O Giacomin disse, Marcos, tu fez o teu livro lá, do gato, né? Eu também gostaria de fazer um projeto de aquarelar um livro infantil. Tu tem alguma coisa? Eu falei, tenho. Eu tenho. Me lembrei dos insetos. Aí fizemos junto. Então, eu mandei os textos para ele, estava tudo pronto. Ele olhou, aquarelou, né? E o livro também foi um sucesso, as escolas adotaram. Assim surgiu o segundo infanto-juvenil, que é o Insetolândia. Muito bom. Que eu nunca pensei, vou escrever histórias infanto-juvenis. Essa coisa Elas nasceram. Acaba acontecendo. Assim como nasceu Em Silêncios. Assim como nasceu Em Silêncios, que é um livro de poemas, né? Que eu digo, eu presenteei aqui. Aliás, eu digo que não sou poeta. Muito profundo. A Neuza conhece. Amei, que bom, amei. Obrigado. Gostei muito. Obrigado. Esse livro tem uma história, posso contar? Com certeza. Tem uma história, porque eu digo que eu não sou poeta. Eu não sou. Eu sou um prosador, né? Isso, eu sou um prosador. A gente, quando faz uma matéria jornalística, né, você coloca ela em prosa, né? Claro. Tem o texto jornalístico, né? A gente obedece certos padrões que a gente aprende e tal. Quando eu vou fazer um livro de resgate historiográfico, isso é prosa, né? Conto é prosa, né? Romance, prosa. Eu sou um consumidor de poesia, né? Mas eu acho a poesia, dentro da ficção literária, assim, é a rainha da literatura. É muito difícil fazer poesia, né? Então as pessoas confundem... A rima com poesia, né? Dor de cotovelo, confundem reflexão no divã da psicóloga com poesia. Não é. Poesia é outra coisa. É muito profundo. Né? Muito bem, pode ser terapêutico. Você diz, escreva suas coisas. É terapêutico, pinte. Não significa que está fazendo arte. Né? Não significa. É diferente. Poesia é muito difícil. Eu admiro os poetas. Né? Fernando Pessoa, para mim, é o grande poeta em língua portuguesa. Temos Drummond, temos Quintana. Né? Aqui em Caxias do Sul temos grandes poetas. Né? Tem uma história da literatura caxiense premiada por grandes poetas. Né? Mas eu leio, gosto, consumo, mas eu não sei fazer. Um certo dia, lá nos anos 2010, 11 por aí, 2010, a gente estava em Nova Bassano, que é a terra dos pais da minha esposa, dos meus sogros. Estávamos lá no fim de semana e o meu sogro e minha sogra, meu sogro já é falecido, mas eles têm terra lá em cima, uma chácara onde eles fazem tudo, né?
Então, criam boi, porco, galinha, plantam, etc. A gente, quando volta de lá, volta com a feira feita, né? Porque tem carne Energia por ele, renovada. salame Muito feito por bom. ele, a energia telúrica e a E a feira. feira. Né? Então, Legal. tem queijo que a minha sogra faz, fazem tudo. E Beleza. vinho. Meu Opa. sogro fazia, tinha suas uvas e fazia vinho. Né? E eu sempre tomava, elogiava, porque eu não sou burro, eu elogio e ganho. Né? Era bom mesmo. Nada Sempre fui muito generoso. sobre também, né? Não, meu sogro. Sempre generoso em elogiar, sempre ganhava vinho. E numa feita, um sábado, fomos para lá e o sogro tinha vinho novo, então, o vinho branco novo, né? Que, Marcos, vai experimentar o vinho. Vamos experimentar o vinho. Opa. E eu tomei o vinho, gostei e tal. Não que tenha me embebedado, mas o vinho, né? Ele te deixa leve, né? Então libera, né? Não, eu não sugiro para ninguém escrever sobre efeitos de nada, né? Mas ali aconteceu uma coisa então aí fiquei com sono, né? E fui dormir. Mas a casa dos meus sogros ali é uma casa antiga. Os quartos não têm portas, eles têm cortinas. E eu me deitei e tal, claro, eu não conseguia dormir direito. E fui adormecer e aí veio um poema na minha cabeça, uma coisa assim. Eu pensei, nossa, e já como todo escritor que se acha escritor, a gente dorme sempre com um caderninho, né, Neuza, e uma caneta do lado, porque se essas coisas vêm, se a inspiração vem de noite, onírica, e tu não anotar, tu não vai lembrar no dia seguinte. Se perde, né, como diz Shakespeare, a vida é que nem o sonho, né, se perde, é uma névoa. Então tem que ter ali. E eu tinha minha agenda do lado. Aí eu acendi a luz e anotei, né? Mas aí a minha esposa já se virou na cama, né? Então eu apaguei a luz e fui dormir. E veio outro. Puxa. Liguei de novo e anotei. Aí já vi que o sogro e a sogra se mexem. Eu falei, eu Vou acordar a família. Eu vou infernizar o sono de todo mundo. Essa coisa está infernizando eu, estou infernizando todo mundo. Continuou vindo e eu continuei a tomar nota no escuro mesmo, né? Eu falei, amanhã eu vejo. E veio uns 20 dessas coisas, assim, de noite. Eu acordei de manhã, aí levantei, eu estava com uma cara meio esquisita, todo mundo achava que era do vinho. Falei, não foi tanto, foi 2 cálices. É porque eu não dormi mesmo. Escrevendo. Porque ficou vendo isso. Ficou vindo isso. Né? E aí, claro, depois da inspiração vem a transpiração. Eu tinha uns 20 desses trabalhos e eu percebi que eu estava tendo insights em relação à questão do silêncio, que é uma coisa que eu falo tanto da necessidade de ensimesmamento, né, nessa nossa vida atribulada do século XXI, aí, que a gente corre para cima, corre para baixo, imediatismo, a agenda não dá conta, né, nós temos cada vez mais facilidades, né, tu não tem que mais cortar lenha para ter luz, tu aperta um botão, tem luz, tu aperta outro, tu tem água. Nossos avós tinham que buscar água, tinham que pescar o peixe. Exato. Nós temos tanta facilidade e não temos mais agenda. Concordo. Quais são os tempos que a gente dá para si mesmo? Quando é que a gente se relaciona com o silêncio para ter a relação com o silêncio interno, né, Neuza, que é tão importante e tão transformador? Básico. Isso é uma coisa que me preocupa, que é um assunto que me pauta, né? O ensimesmamento fundamental. É fundamental você ter um momento no seu dia para o exercício, para alimentar bem, para dormir, para trabalhar, e eu diria 15 minutos consigo mesmo, sem o aparelho, né? Sem nada. 15 minutos. Fica quietinho, né? E te reconhece, te reconecta. Eu sou Marcos Kirsten. Tá bom. Né? Beleza. E eu percebi que todos esses poemas, então, eles tinham uma conexão entre si. Falavam sobre o silêncio de alguma maneira. E pensei, então tem um conjunto temático aqui. Então eu fiquei trabalhando aquele material que veio pela inspiração, produzi mais outros, seguindo a inspiração daquele momento. Hoje eu não sou capaz de fazer nenhum desses aí, passou aquele momento ali. Né? E momento de graça, né? É o momento de graça, é o gift, né? É o dom que vem. Posso falar uma coisa? Por favor, claro, eu posso tomar uma água. Sim. Eu parei, impactei em várias colocações aí, o meu livro está todo riscado. Tá? Que bom, é um livro vivo. Tá bom. E me dou conta, a música Yesterday, do Paul McCartney, foi nesse estilo que foi construída. Ele foi dormir na casa da namorada, quando ele acordou, ele veio a música inteira. E aí ele passou a perguntar por meses
para os amigos, conhecidos, para ver se eles sabiam. Se alguém conhecia Se alguém aquela conhecia música. aquela melodia que ele não entendia como é que tinha vindo assim. Isso mesmo. E é a música. dele, E era para mim, original. quando eu ouvi tu falando isso a primeira vez, é isso. Bom, é uma honra tu fazer uma comparação com os Beatles e a música, porque eu sou fã de Beatles e fã do Paul Excelente. McCartney. Que honra. Mas é esse processo, isso acontece. Até uma época, eu ministrava oficinas culturais, oficinas literárias, seminários culturais. Né? Oficina é quando você produz. Eu também fazia. Eu ministrava oficina de crônicas. Então, você produz. Que beleza, Marcos. Faz tempo isso? Até bem pouco tempo. Eu tenho um cardápio com assuntos. Puxa, que interessante. São seminários Esse- culturais. Seminários culturais, Bem né? interessante. E em cima de temas que me fascinam. Então, eu compartilho encantamentos. Claro. Né? Então, mas, claro que o tema ele é organizado, né? Sim. E um desses seminários é justamente em cima da questão do sonho e do sonhar, né? E de como as artes e grandes artistas de várias áreas beberam dentro da fonte do sonho para produzir grandes obras culturais. Yesterday do Paul McCartney, uma delas, Claro. mas Maravilhoso. na literatura tem N exemplos disso. Né? Quer dizer, então, essa conexão com o onírico produz arte, se Claro. você é um artista, né? Sim. E o sonho, ele tem um poder enorme em vários sentidos. Eu lembro quando eu trabalhei com um grupo de pais enlutados, vinha os sonhos relacionados com a etapa do luto que aquela pessoa estava Que enfrentando. interessante. E eu fiz meu trabalho de conclusão da especialização em cima disso. E dava para perceber nitidamente em Nítido. que etapa estava Que interessante. aquela pessoa. Porque o subconsciente está funcionando. Eu sempre Exato. digo, o escritor não sou eu, é o meu subconsciente, é ele. Isso aí. Quando eu tenho um projeto em andamento, por exemplo, neste momento, eu estou trabalhando a construção da biografia do nosso ex-vice-prefeito e vereador Francisco Splendorello. Ele me contratou, estamos trabalhando a biografia dele. Perfeito. A gente já terminou o processo de entrevistas com ele, né? Um ano entrevistando ele, Nossa. e as pessoas que ele escolheu para a gente ouvir para falar sobre a trajetória dele. Agora eu tenho que escrever. Né? Então. Agora eu tenho que escrever. E eu sei que o meu subconsciente é meu aliado. Né? Eu tô... Então, a minha esposa diz, tu tem que escrever. Eu digo, calma, eu não estou procrastinando. Entendeu? Eu estou deixando quem sabe trabalhar. Maturando. Porque eu sei que assim que ele me der o sinal, eu vou começar e aí eu não paro mais. Mas se eu for começar agora, sem ter tido o sinal do meu subconsciente, Vai ser eu vou desgastante. sofrer, não vai rolar. Eu já conheço. Eu confio nele. Ele tá ali. Perfeito, Tá ali. Marcos. Muito bom. Ele tá bem treinadinho. Assim que ele der o start, É o momento. a coisa sai. Voltando só para finalizar, eu escrevi esses poemas que então viraram esse livro Em Silêncio, mas como eu não sou poeta e continuo não sendo, e continuo admirando quem faz, eu fiz isso como um desvio de percurso, porque se eu escrevo... Tem uma veia, vamos dizer Digamos, assim. ele foi habitado por um momento. Né? Quando eu escrevo um conto, ou um texto para livro, historiográfico, eu sei se está bom ou se está ruim. Eu tenho esse ferramental, esse feeling da autocrítica, esse conto está bom. Eu já botei fora muito conto meu que eu escrevi e eu botei fora. Isso aqui não tá bom, não tá. Não tá me mal representa. estruturado, foi só um ímpeto. Né, mas não tá bom, a Silvana fica de grave, mas tu botou fora, eu botei fora. Mas tem que guardar, não tem que guardar, tem que sair fora, né, não me incomoda, faz outra coisa. Claro. Mas essa percepção em relação à prosa, eu tenho de qualidade, do que eu faço. Sim. Né? Sei quando tá bom, sei quando tá ruim. E quando tá bom, digo, não, tá bom, eu escrevi bem, tá bom mesmo. Você é bastante exigente contigo? Muito, na qualidade, sim, tem que ser. Sim. Tem um padrão alto de exigência. Claro. Para comigo e para quem quer escrever comigo. Sem Né? dúvida. Inclusive Agora com nós nos colegas sentimos jornalistas. privilegiadas, né? Escreve no portal e muito bem. Escreve muito bem no portal, parabéns. Mas, enfim, com a poesia que eu produzo, eu não tinha essa percepção. Então, o que eu fiz? Eu peguei esse material todo, né? Vi que tinha um conjunto temático, dei um título, Em Silêncios, não é em silêncio, em silêncios. Chama atenção. Né? E mandei para o concurso anual literário daqui de Caxias do Sul, que na época tinha também esse gênero para concorrer, que era de obra literária inédita.
Além de conto, de um conjunto de 3 contos, ou 3 poesias, ou 3 crônicas, que existe até hoje, que eu ganhei em contos, é um conjunto de contos. Não é livro, é conjunto de contos, conjunto de crônicas, né, que você concorre e ganha. Depois sai um livrinho reunindo tudo. Poxa, que legal. Mas tinha também na época, hoje não tem mais, essa parte para você concorrer com uma obra literária inédita. Foi aí que eu coloquei. Então, eu vou colocar no concurso. Perfeito. Para ver se isso tem algum valor ou não. Bom, ganhou. E continuava colocando como pseudônimo ou não? Claro, tem que ser com pseudônimo. Tem que ser com pseudônimo. Né? Não pode. Mas então ganhou. Quer dizer, então isso chancelou esse material. E o prêmio era justamente a publicação em livro. Por isso que existe, mas nunca mais me arrisquei nesse campo de novo. Né? Quem sabe uma hora dessas, né? Quem sabe apareça, tem momento para tudo, né? Mas, enfim, falando prolixamente isso, né? O escritor surge assim, né? Por essa percepção desde muito cedo, né? De que o meu mundo, né? O meu aquário, onde eu transitava e transitaria a vida inteira, e é o que aconteceu e está acontecendo, é o mundo da escrita e da leitura. E o jornalismo, Marcos? Então, por isso mesmo, muito bem colocado. Eu estava no 2º grau, né, na minha época, nos anos 80, não era ensino médio, era 1º e 2º grau. Eu fiz todo o 1º e 2º grau no mesmo colégio, lá em Ijuí, desde o jardim de infância. Jardim de infância, pré-primeiro, pré-primário, todo o 1º grau, todo o 2º grau no mesmo colégio, em Ijuí. E é um colégio que é um colégio particular, e até hoje, né, a grande bandeira do colégio é preparar seus egressos para vencerem o vestibular. Né? Então, eles fazem isso de propaganda e tal. Né? Eles preparam para o vestibular, especialmente no 2º grau. 2º grau, foca. Mas na época tinha o curso, o 2º grau era profissionalizante. Não sei se vocês pegaram isso. Fizeram? Então, eu sou um auxiliar de laboratório de análises químicas. Poxa! Me bota no laboratório e eu prometo que eu incendeio ele em 2 horas. A minha capacidade é fantástica. O teu laboratório é outro. É o da mente. Mas o colégio ele era focado em 2 áreas no 2º grau. Química e biologia. Onde eu levava a bomba no 2º grau, obviamente. Eu ia bem em português, história, inglês, geografia, né? Matemática, eu levava a bomba. Aí chegou o 2º grau, tinha que escolher química ou biologia. Eu falei, bom, te entendo. Química, então. Fui para química, né? Porque biologia tinha que decorar mais. Química... Meio lógico. Tá, vai. Mas então o colégio ele era focado nisso. E eu, claro... O professor Florencio Berger, né, na 8ª série, ou na primeira do 2º grau, não me lembro, nas aulas de português, a gente tinha 2 períodos com ele na sexta-feira. Tinha vários períodos durante a semana, mas na sexta tinha 2 períodos com ele. E ele decidiu que aqueles 2 períodos seria para nós lermos. Puxa! Aula de português, os verbos e tal, tá? Sextas-feiras vocês vão trazer livro, vão ficar tudo quietinho aqui ensimesmados, e vão ler 2 horas. Né? E aí o que ele fez? Ele chegou no quadro negro e botou uma lista de livros, né, que eram os que estavam na biblioteca do colégio, que a gente podia ir lá pegar, ele não ia mandar ninguém ficar comprando livro. Era aqueles livros que tinha que ler. Só que eu era leitor. Eu, desde os 10 anos de idade, que eu sou leitor, posso falar porque que virou leitor, com letra maiúscula, aos 10 anos, eu era leitor. Eu tinha minha pilha de livros em casa. Até hoje, que eu ia lendo. E todo mundo sabia. Aí eu cheguei, eu era tímido, eu não falava, mas aquela vez eu tive coragem, né, de ir lá falar com o professor. Eu era muito tímido, eu era conhecido como o Marcos Quietinho. Uau! Eu era o Marcos Quietinho. Eu fui gago, depois posso falar de superação. Eu fui gago na adolescência. Gago, tô aqui falando. Sério? Sim. Gago. Meu curso de jornalismo eu fiz gago. E pessoal, como é que você é jornalista, né? Que desafio, hein? Que desafio. Mas muito tímido. E eu fui lá falar com o professor. Falei, professor, eu tenho os meus livros em casa que eu vou lendo, que eu tenho que ler. Posso, em vez de eu seguir a sua lista, ler os meus? Ele falou, sim, você pode. E nenhum dos colegas chiou. Todos os colegas acharam aquilo muito correto, que o Kirst trouxesse os dele, porque eu era reconhecido como leitor. Ninguém diz, se ele tem esse privilégio... eu também quero. Não, ninguém chiou, todos concordaram. Todos acharam muito justo
que eu tivesse esse privilégio. Então todo mundo estava lá lendo A Moreninha, Brás Cubas, não sei o quê, e eu trazia os meus de terror. O professor chegava do lado e dava uma olhada ali no dado e falava, tá bem, tu pode. E eu podia mesmo. Então ele teve essa percepção. Quando chegou o terceiro científico, que é o momento então que tu tem que ir lá se preparar para o vestibular, e não, era anos 80, não tinha internet, tu tinha que pegar o ônibus de Ijuí até Santa Maria, onde tinha a federal, e fazer inscrição lá, de ônibus e voltar. Não tinha internet. Né? Eu pensei na época, o que eu vou fazer na minha vida? E eu me lembro que o meu pai e os meus avós tinham junto, uma época, uma fazenda de gado no interior de São Borja, que a gente ia para lá no fim de semana, então eu ficava lá, eu adorava. E um dia na fazenda, eu levava os meus livros junto, Monteiro Lobato, né, Condessa de Ségor, né, Carlos Heitor Coni, né, esses livros de infantaria. Eu levava junto e ficava lendo lá também. E um dia eu perguntei para o meu pai, eu com 10 anos, pai, quando eu crescer, eu posso vir aqui morar na fazenda e só ficar lendo e escrevendo? Ele falou, pode. Uau! Esse era meu sonho. O que ele fazia da vida, teu pai? Meu pai era securitário, corretor de seguros. Sim. E adorava a fazenda, né? Gostava de a fazenda lá e tal. Falei assim, pode. Aí, então, chegou o segundo grau, vou ter que escolher uma profissão. Poxa. Né? O que eu vou fazer? Aí eu pensei, bom, eu vou ter que escolher algo, vou ter que fazer alguma coisa em que eu possa ganhar a vida fazendo aquilo que é a única coisa que eu sei fazer, ler e escrever. Aí a universidade em Ijuí ainda não tinha curso de jornalismo, hoje tem, né, mas tinha história. E na minha cabeça eu pensei história ou jornalismo, né, que são áreas que eu gosto até hoje. Mas eu pensei na história, eu vou ter que fazer história, eu vou ter que dar aula de história. É claro que o campo é bem mais amplo do que isso. Hoje eu sei. Sim. Na época foi o meu pensamento. Claro. Então eu vou fazer jornalismo. Fui fazer jornalismo. Né? No curso de jornalismo, quando eu cheguei ao curso, ali foi um insight, uma percepção, uma descoberta de vida e do eu. Do eu. Né? Não do eu. De mim. Porque quando começou o curso, as primeiras aulas do curso de jornalismo em Santa Maria, ali eu estava entre os meus. Toda aquela turma à minha volta eram tudo leitores. Trocava-se. Todos queriam saber de filme, de literatura, discutir política, discutir história. Agora eu pensei, nossa, não sou só eu. Porque eu estava sozinho até então. Entendi. Aí eu estava entre os meus. Se sentiu pertencido. Pertencente, né? E que havia uma vida e essa troca, né? Porque era sempre tudo muito sozinho. Claro. Dos meus amigos trazendo e trocando. Então tem gente que foi fundamental para mim mostrar coisas. Ajuda nós. Como é que foi esse processo de ser gago e não ser mais? Então, bom, só vou fechar aqui. Tá, entro nisso. Tá. Desculpa, eu... Não, tranquilo. No curso de jornalismo, ali eu percebi que eu tinha acertado. Eu sou jornalista, é isso que eu quero fazer. No curso. Até então, eu não sabia se isso era, né? Se ia ser isso mesmo, ou se eu ia ter que trocar. Ali eu percebi, porque ali eu percebi que nós, jornalistas, nós somos... funcionários públicos. Nós estamos a serviço da comunidade. Informar é libertar, informar com seriedade, com responsabilidade, né? Apurar a informação é o que o jornalista profissional faz. Com a informação você tem liberdade e você se transforma. A sociedade se transforma a partir do seu autoconhecimento. Você só pode virar uma sociedade melhor se você souber o que as pessoas fazem de bom para seguir o exemplo e de ruim para transformar. Então você tem que informar. Né? Você não informa que houve um acidente horroroso com morte por prazer de informar algo ruim. Não, um acidente. Então, o que está acontecendo? Temos que arrumar as rodovias, temos que diminuir a velocidade, temos que fazer leis que as pessoas não bebam para dirigir. Entendeu? A gente informa o ruim para que se transforme, não para o prazer de informar o ruim, não. Perfeito. Né? Pelo contrário. E os bons exemplos para que sejam seguidos por todos. E as pessoas têm histórias. No curso de jornalismo, eu me encantei pelo humano. Né, de perceber que cada um tem a sua história. Cada pessoa que chegar na minha frente rende uma matéria de 2 páginas no mínimo. Tem ela 8 anos, 7 ou 80. Isso me encantou. Fiquei, nossa, eu preciso contar as histórias das pessoas. Porque a história e o mundo é feito por gente com as suas histórias.
é o que encanta a gente nas áreas humanas, né? No direito, na psicologia, no jornalismo. Ali eu percebi, não, é isso que eu quero fazer. Eu quero contar as histórias. Né? E aí eu percebi que eu sou um contador de histórias reais, jornalísticas, as histórias historiográficas e as histórias inventadas na ficção, porque a história inventada na ficção, o ficcionista da literatura, ele é uma antena do humano. Ele é uma antena do humano. Então a gente percebe, consegue entender o humano por vários meios, pela psicologia, por vários meios. A literatura de ficção nos dá uma instrumentalização para compreender o humano em si mesmo e nos outros também, com prazer literário. Né? Freud, né, queria ser escritor quando era jovem. Ele era um apaixonado por literatura, ele queria ser escritor, ele virou Freud. Né? Graças a Deus. Graças a Deus. Mas a relação dele com a literatura é muito forte. É muito forte. Sim. Né? Bom, ali eu virei jornalista. Eu disse, não, felizmente eu acertei. Eu escolhi, eu me fascinei e sou fascinado até hoje pela atividade, pelo jornalismo. Né? Então eu acertei. Por isso que eu digo, as pessoas, elas, em inglês o termo, as pessoas têm um dom. O dom para o seu trabalho e o dom para o seu lazer. Tem pessoas que não descobrem o dom do seu lazer, inclusive. Concordo. Né? Eu descobri, em inglês o termo é gift, né? O dom é gift, é presente, você é presenteado com algo, né? pelo divino, ou pelo universo. Né? O meu presente é nesse aquário, né? nessa área da escrita, da leitura e de me fascinar pelas pessoas. Eu tinha, quando tu falou algumas coisas, eu tinha um questionamento para ti. Se tu aprendia também com os teus escritos. E aí depois eu percebi que sim, que tu aprende muito, porque tu tá em constante movimento com o social, não é só tu contigo, tu tá crescendo. Com o de fora, claro, sim, essa simbiose ela é crucial, fundamental, ela é fundamental, claro que sim. Né? E o gago, então, eu faço psicanálise e psicoterapia, né, com a minha psicóloga já faz uns 8 anos, aliás, recomendo a todo mundo, né, é muito bom. Maravilhoso. Né, muito bom. Você tem uma questão pontual, vai lá, mas depois que isso está mais ou menos solucionado, eu já tive alta, o que me levou foi a ansiedade. Né? E já trabalhamos isso há muito tempo, ela já me deu alta, mas a gente continua porque é um processo contínuo de autodescoberta e solucionando, e as questões vão vindo ao longo da... Tu depara com outras coisas ao longo do teu envelhecimento. E se tu tem a sorte de achar uma terapeuta que feche bem com a tua história, depois de 8 anos ela já te conhece, a coisa fica muito mais enriquecedora. Né? Então eu continuo fazendo. Trabalhei essa questão da gagueira com ela, a gente já achou as causas, já trabalhou isso tudo, já sabe tudo. Não vou fazer divã aqui. Mas eu era gago. Por algumas questões emocionais, eu engagueci. Engagueci na adolescência, eu não nasci gago, não é neurológico, nada. Foi uma questão emocional. Puxa vida. Uma questão emocional, né? Meus pais se separaram quando eu era adolescente e tal. Então eu fiquei gago, engagueci. E era uma gagueira terrível, assim, porque... Então, eu posso falar, né? Mas de não conseguir ter uma conversa interpessoal, porque às vezes tu fica nervoso. É natural você gaguejar quando tá nervoso. Todo mundo gagueja. Sim, isso é normal. Todo mundo gagueja. E eu fico dando demão aqui. Mas isso é natural, nervoso, gaguejar, tá? Não, mas eu não conseguia ter mais uma conversa interpessoal com a minha mãe. Né? Imagina. Era forte. Era forte. E é um horror, porque quando tu vai falar... Então tu pensa no que vai falar, daí que fica... Né? Então se vai falar uma palavra que começa com consoante, tu trava mais. Trava na consoante, né? Aquele C ali não sai. E se a palavra começa com vogal, tu expande, né? É um horror. É um inferno. E... Então... Era. Não, é um horror você ter. Para mim era. No segundo grau, isso aflorou ali, e eu me lembro que, então, nas aulas, às vezes tinha que fazer leitura, né, e todo mundo tinha um livro, né, então estava todo mundo lendo, e o professor mandava ele, então cada um lia um parágrafo, né, e eu contava, para chegar em mim, é o 10º parágrafo, esse aqui é o que eu vou ter que ler. Deus já ficava só em cima. Eu nem ouvia que os outros estavam lendo, só ficava no meu ali. Atenção. Suando. Ansiedade. Piorava mais. Se eu conseguisse começar,
Se eu começasse, ia. Né? Mas se eu gaguejasse no começo, era Já um travava. inferno. E aliás, um parênteses, uma coisa interessante. No segundo grau também, eu participava, a gente tinha um grupo lá que fazia coisas artísticas. Né, tal. Nós tínhamos um grupinho de 5 ou 6 ali, tinha um que era o ator, que era mais desinibido, outro cantava, eu compunha, escrevia, e a gente apresentava peças de teatro na escola que nós fazíamos. E eu também, no meu personagem, no palco, eu não gaguejava. Não era eu. Não era eu, né, Neuza? Não era eu. Verdade. A minha fala, o meu personagem não gaguejava nada. Como Agora é que pode? terminava e vamos fazer o muito ensaio bom fazer amanhã. teatro. Né? Mas o personagem não gaguejava, não era gago. O personagem não gaguejava. Como é que Eu sim, pode? o personagem não. Uma riqueza, tudo que tu tá nos trazendo. Então o negócio é tu trabalhar o teu personagem. Uhum. Né? Mas eu era gago. E aí fui para a universidade, jornalismo, né? E ali eu pensei, jornalista tem que entrevistar, né? Tem que fazer isso. E na época era telefone, tu tinha que ligar para as pessoas, ligar para como é que eu vou entrevistar? Como é que eu vou ser jornalista? Porque eu vou ter que desistir disso, né? E também na época tinha momentos muito cruciais assim, porque né, minha família em Ijuí, eu em Santa Maria, fica a 180 quilômetros. Ônibus para ir para casa fim de semana, voltar. Então eu entrava na fila do guichê da rodoviária, não existia internet, você não compra naquela época com o celular a passagem, você tem que ir lá falar com a pessoa. Exato. Né? Então eu na fila do guichê da rodoviária para pedir passagem para Ijuí, eu ia gaguejar. Claro. Né? Eu ia ficar passando vergonha ali. Então eu já ficava então eu comecei a criar um método. E isso era um momento ruim. Um momento de pegar o táxi e dizer onde que eu queria ir. Então eu escrevia, onde eu queria ir. No banco, né, para tu receber o dinheiro da tua mãe, para poder pagar as tuas contas. Né? Então era passe bancário. Tinha que ir na fila do banco, não chegava no aplicativo da internet. Eu tinha que ir na fila, li muito em fila do banco. Né? Leva o livro junto e fica lendo. Vai na fila do banco, espera chegar no guichê e diz, olha, eu quero ver se tem um passe bancário para mim, da minha mãe. Falar tudo isso. Era difícil. Então eu na fila já imagina. Né? Então eu já levava anotado, anotado. Né? Tu lembra? Anotado e entregava. É como se fosse um assaltante, não. Aqui, Momentos difíceis, né? Na aula também, os trabalhos de aula, eu dizia, deixa que eu escrevo. Né? Eu escrevo, eu pesquiso, você está presente. Assim que eu fui levando. Né? Tinha uma aula de rádio que nós tínhamos, né, que então nós tínhamos que ir, tinha a rádio da universidade lá no campus, né, então de noite, tinha meia hora de noite que era pro curso. E o nosso professor, então, para a gente treinar, né, a gente fazia duplas e cada dia da semana uma dupla ia lá, escrevia as matérias do dia e lia no Aras, né, aquilo para mim era um inferno. Né, era tenebroso. Terrível. E eu fui criando um método pessoal. Eu vou escrever esse livro, vou ficar rico em vez de ficar fazendo literatura. O método Marcos Kirst de cura da gagueira. Uau! Olha ali. Vou dar quem assistir. Olha. No podcast, perfeito. Criei um método de autoenganamento, autoenganação. Então, por exemplo, lá para comprar passagem, né? Eu não sabia como é que... Há N formas de eu começar a falar essa frase, né? Quero uma passagem amanhã às 2h para Ijuí. Ou Ijuí amanhã às 2h. Ou às 2h, Ijuí... Tem várias formas de eu dizer a mesma coisa. Então, eu ficava na fila sem saber por onde eu vou começar a frase, sem saber por onde eu vou começar. Não treinou. Quando chegou a minha hora, eu dizia Ijuí amanhã às 16. Foi. Se eu ficasse pensando em Ijuí, eu ia chegar e não ia travar. Não ia rolar. Então eu fui criando esse método de botar uma nuvem no meu pensamento, entendeu? E não saber por onde eu ia começar. Esse livro é um pote de ouro, tá? O problema era se o cara dissesse, o quê? Agora, o quê? Eu entendo o que estou falando. Se eu tiver que dizer de novo. Mas eu fui criando isso. Aí comecei a trabalhar no jornal lá em Santa Maria. Então, aos poucos, eu fui, por conta, eu não fui para psicólogo, nada, aos poucos eu fui. Então, claro, sempre muito tímido. Quando eu vim aqui hoje para fazer a entrevista, né, ele me perguntou se eu estava acostumado a fazer. Eu falei, sim, estou acostumado, deixa comigo. Hoje. Né, mas quando eu vim para cá, para Caxias do Sul, em 1992, assumi, então, já falei, o Caderno de Cultura,
Ainda tinha muita timidez, né? Também eu tinha 30 anos, pouca experiência. Então, a experiência e a maturidade vão te dando também tranquilidade, porque tu vai tendo esse apoio. E tu vai tendo a referência positiva, né, Nelson? Tu vai tendo, né? Te apega à referência positiva. Perfeito. Né? Eu psicologizando. Eu me lembro que lá por 93, 94, eu fui convidado para dar uma entrevista na Rádio Caxias, num sábado pela manhã, né? Porque eu sou, além de leitor de bons livros, eu sou um leitor fissurado por quadrinhos. Também podemos falar sobre isso. Legal. Quadrinhos. Nós vamos ter que reservar uma tarde, tá? Para quadrinhos. Então vai ter uns podcasts assim de uma tarde inteira. Aliás, e o Marcos vai ser o primeiro. E vai ter convidado. que trazer aqueles quadrinhos de criança, que também, eu fiquei curiosa. Também é um dos meus seminários é sobre quadrinhos como literatura. Então, olha ali, ó. Eu tô sentindo, tem muita coisa aí, tem muita. Podemos compartilhar tudo. Eu fui convidado para dar entrevista, então, sobre essa minha paixão por quadrinhos, né? Que eu digo, olha, não é para criança. Tem quadrinhos para criança, como tem filmes para criança, literatura para criança, mas tem quadrinhos de temas adultos, temas profundos, filosofia, drama, romance, ficção, policial. Tem grandes autores se dedicando à produção de quadrinhos. É verdade. Grandes escritores, né? E eu fui convidado para dar entrevista lá. 1 hora inteira no sábado pela manhã, 4 blocos de 15 minutos. O primeiro bloco eu gaguejei que nem um inferno, suave, gaguejava horrível. O segundo bloco um pouco menos, o terceiro, o quarto bloco... Não era a mesma pessoa. Olha, gente. Eu queria começar tudo de novo. Né? Foi no mesmo momento. Assim. Então ali eu comecei a ter, eu vou ter que focar no Marcos do quarto bloco. O Marcos do quarto bloco é o Marcos que eu quero. Né? E nos dias de hoje, em qualquer área que tu atue, ainda mais nessa época de internet, podcasts e tudo mais, se você não é alguém que se expressa, você limita muito a tua área de ação hoje em dia. Tu tem que saber se expressar. Tu tem que saber falar em público e ter conteúdo. O conteúdo vem com a leitura, né? Aí fechamos de novo. Mas, então, com a maturidade e o expor-se, eu me lembro que também eu nunca tive medo de me expor. Então, vinha o convite, depois tive um convite para participar de um bate-papo na, então, UX-TV. Um bate-papo sobre cultura. Eu não ficava, eu sou gago, eu não vou, tenho medo, eu não vou. Eu fui. Eu só vou solucionar isso... Enfrentando. Tu te colocava gaguejando mesmo. Vou lá, gaguejo, passo vergonha, mas isso tem que acabar. E acabou. Eu solucionei esse negócio. Sozinho. Puxa vida. Né? Então, eu digo às vezes, hoje eu estou tirando atrasado, né? Eu começo a falar e não paro mais. Maior orgulho. A gente percebeu isso, mas não tem problema. Hoje vai. Mas sabe, né, já chegando ao nosso final aqui, que me trouxe, né, todo o contexto, mas assim, a história me trouxe algo que já me inspirou. Que nem sempre a gente vai ir para um lugar e vai dar o melhor, e a gente, por vezes, tem vergonha, né? Falando, né, da tua situação. Poxa, fui lá, o primeiro bloco não foi tão bom, o segundo melhorou. Quantas vezes que eu tive vergonha, né, pela alguma participação, alguma coisa que eu fiz em algum um lugar que eu participei, enfim, e pensei, puxa, mas que vergonha, mas quando tu traz isso e diz, poxa, tá tudo bem, mas eu enfrentei, eu pensei, nossa, não acontece só comigo. Não, e é uma história tua que me inspirou muito, sabe? Poxa, não, nem queria dizer, mas aconteceu com o Marcos e ele enfrentou e, poxa, tá aqui desinibido, que eu te conheço totalmente desinibido. Sim, tu conhece esse? Cultural. Ou da terceira etapa. Da quarta. Do quarto bloco. Quarta etapa. Conhece o quarto bloco. Não, e realmente, assim, isso me trouxe, poxa, é normal, pode acontecer comigo e tá tudo bem. Sim. Nossa, realmente, muito... E pode escrever, tá? Um livro sobre a tua bibliografia agora. Essa minha conquista aí da isso aí moralidade, incentivo, né? para muita gente, Marcos. Sim. Eu vou dizer que muitas pessoas, quando a gente fala, né, na minha área, por exemplo, assim, do direito, poxa, tu vai ter que ir lá falar com o juiz, trava. Sim, e isso é importante claro. em qualquer área. Né? A importância de tu saber que vai passar um suor, mas tem que enfrentar, tem que ir de novo. No mundo de hoje e tu tem que saber se expressar, tem que falar, e eu também sempre digo nas minhas palestras, etc., né? A questão da relação com a leitura e com a literatura. Quem lê, né? Quando eu digo quem lê, quem tem uma relação com a literatura,
né? Contos, romances, poesia, crônica, etc. Porque na tua área, é claro que tu tem que ler, tu tem que se formar, tu tem que ler livros de direito, tu tem que ler livros de psicologia, tu tem que estar se informando e se atualizando o tempo todo. Então você lê livros técnicos, natural, Claro. seja a área que for que você estiver. Né? O pedreiro também vai ter que ler, porque tem formas novas de construir prédios, né? Tu tem que estar informado. Agora, quando eu digo você tem que ler para se transformar, é livros de literatura. Então quem lê, quem tem relação com a leitura e com o livro de literatura, se transforma naturalmente num profissional diferenciado, tá? Porque ele vai ter bagagem e no momento de dar uma palestra, dar uma entrevista, se expressar, ele vai naturalmente, o cérebro dele vai naturalmente fazer ele se expressar melhor, com mais clareza, porque o teu cérebro acaba aprendendo, né, naturalmente como é que se escreve. Né? E a escrita publicada, ela está bem formatada. Né? Então, quanto mais você lê, mais o cérebro se acostuma a essa comunicação bem formatada e você vai se comunicar de uma forma bem formatada também oralmente. Você começa um assunto e sabe onde quer chegar e fecha aquele conceito, que é o que a gente faz aqui agora. Perfeito. Entendeu? Então, mas tu faz isso, eu faço isso ao natural. Né? Então, você vai ser um bom orador se você for um bom leitor. Claro. Né? No mínimo para isso. No mínimo isso. Sem dúvida. Não, e nós estamos chegando ao final, então, desse episódio. E a gente sempre termina dizendo, né? O que você gostaria de deixar para quem nos acompanha? Qual mensagem que você, né? Falando de tudo que a gente abordou, mas também, né? De tanto conhecimento. Eu sempre brinquei que a primeira vez que ele foi jantar, nós tivemos uma janta no salão da minha casa, que eu tinha medo. Eu imaginava o Marcos escutando ópera brabo. E assim, né? E chegou lá o Marcos contando piadas, brincando, leve. Totalmente diferente. Eu sou música clássica, né? Mas... Rock and roll. Beatles é clássico, Stones é clássico. Legal. Led Zeppelin é clássico. Mas assim, e aí eu aprendi muito, sabe? E eu tinha medo de falar com ele de literatura pela bagagem dele. Então, tipo, ele falava, eu ficava, meu Deus, não. E foi. Época da voz. Mas que mensagem tu deixaria para quem nos acompanha, decorrente de tudo, né? Sua trajetória. Acho que é muito simples. Acredite em si e descubra quem você é. Descubra quem você é. Isso não é tão difícil assim. Né? Acho que a grande mensagem é essa. Né? Você tem pistas desde pequeno. Quem você é. Né? Assim que você descobrir quem você é e acreditar em si, né, você vai ter sucesso. E sucesso não significa carrão, não significa triplex, não significa isso. Não é isso sucesso. Sucesso é felicidade interior e estar em paz consigo mesmo. Isso tu consegue, isso é fácil de tu conseguir se você se ensimesmar um pouquinho, né, e descobrir quem você é, o que de fato você gosta, né, e acreditar em ti. Vai firme, tu consegue fazer as coisas. Né? A meta da vida não tem que ser o carrão. A meta da vida não tem que ser casa na praia, não tem que ser isso. A meta na vida é satisfação pessoal, felicidade. E isso está ao alcance de todo mundo. Né? Isso é fácil. Perfeito. Muito obrigada, Marcos. Uma gratidão enorme por todas as tuas colocações e de uma riqueza para nós e para todos que vão ouvir. Que bom. Obrigada, foi um prazer te ter aqui. Um prazer estar aqui com vocês. Nós que agradecemos. Aceitar estar dando pontapé inicial essa segunda temporada, dizer que sempre fui tua fã, te admiro, te acompanho desde o jornal Pioneiro, assim, eu acho incrível, né? Gosto muito dos livros, sempre falo pra Neuza, acompanho, li a maioria deles. Fiquei muito feliz quando as crianças começaram a ler Insetolândia, que foi um presente que tu deu pra eles. E eu fico feliz que eles pegam, fazem a leitura. Espero que eles sejam também uns amantes da literatura, que eu acredito muito nisso. Mas eu quero te agradecer por estar aqui e quero convidar vocês a se inscreverem no canal, a curtirem, compartilharem também esse vídeo, compartilhar para pessoas que precisam também ser incentivadas, porque nós estamos com um entrevistado aqui que está além do seu tempo na área da cultura, e convidar vocês para também se inscrevendo no canal, virem para os próximos episódios, que nós estamos nesta nova temporada buscando pessoas visionárias na área cultural de toda a região. Obrigada e até a próxima.